Olá! No vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco sobre o microcontrolador 8051, um microcontrolador das antigas que foi criado aí pela Intel, mas que também foi fabricado por outras empresas e que continua sendo fabricado até hoje e cujo conjunto de instruções é usado também por outras famílias de microcontroladores. Então vamos falar sobre o microcontrolador 8051 e uma palavrinha também sobre os derivados dele. Falando um pouco do histórico, né? Em 1971 foi quando a Intel lançou o primeiro microprocessador, o 4004. Pouco tempo depois ela lançou o Intel 8008, né, um microprocessador de 8 bits, o primeiro era de 4. E em 1974 teve o Intel 8080, que é alguma coisa mais clássico aí, né, dos 8 bits. E dali a mais 2 anos foi quando eles lançaram o primeiro microcontrolador, que era o MCS48. Essa é uma linha que, de certa forma, ainda persiste um pouco, porque esse é o modelo que foi usado pela IBM no teclado. Então a gente tem aí os teclados padrões de IBM e alguns ainda utilizam microcontrolador dessa família aí, MCS48. Em 80 foi quando saiu esse microcontrolador que a gente vai ver aqui hoje, né, a linha MCS51, né, o principal modelo é o 8051, embora existam vários modelos aí, né, tem 8051, 8031, 52, 32, que varia entre eles, né. Em primeiro lugar, a questão da memória, onde fica o programa. Então o 8051 original era uma ROM, você gravava uma única vez aí o programa. O modelo 8031 não tinha a memória de programa, a memória tinha que ser externa, a gente vai ver isso, né? A 87 eu acho que é EEPROM, e os modelos com final 2 já é um modelo mais aperfeiçoado, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. O interessante é que além da Intel fabricar e vender esses microcontroladores, ela também licenciou o projeto para outras empresas fabricarem. Então você tinha o 8051 feito pela Intel e o 8051 feito por outras empresas. Mais adiante, eles não somente licenciaram o chip em si para fabricar, mas licenciaram aquilo que a gente chama do ISA, que é a arquitetura do conjunto de instruções. No fundo, eles permitiram que outras empresas fizessem microcontrolador com a mesma arquitetura, os mesmos registradores, as mesmas instruções e assim por diante. Quer dizer, normalmente essas coisas têm algumas patentes, algumas coisas aí que dificultam se alguém quiser fazer algo compatível. Licenciando, aí ele tem um que é oficialmente compatível com a linha que ele está licenciando, né? Em 2007, a Intel descontinuou, né, o MCS51, porém, algumas outras empresas que fabricam chips ou clones 8051, ou então chips que usam o mesmo conjunto de instrução, continuam sendo fabricados. Então é um chip que a gente não encontra para comprar facilmente por aí, é um chip que alguns produtos ainda usam. Bem, vamos entender agora a arquitetura 8051, que é talvez a coisa mais importante para saber sobre ele. Em primeiro lugar, ele é daquele que a gente chama de um CISC, né? Um computador com um conjunto de instruções complexas. No fundo, isso quer dizer que ele tem algumas instruções que são bastante específicas, porém fazem uma tarefa bastante complicada. Isso é oposto à filosofia do RISC, onde você procura ter aí instruções mais genéricas e mais simples. Um outro detalhe da arquitetura é que ele segue um modelo chamado Harvard. Existem dois modelos principais, o Harvard e o von Neumann. O von Neumann é o mais conhecido, é o que usa a maioria dos microprocessadores, que é onde você tem aí uma memória única, onde você pode ter lá programas e dados. Na arquitetura Harvard é separada a memória de programa com a memória de dados. O 8051 não é assim totalmente radical no que diz respeito à arquitetura Harvard, mas ele tem vias separadas para essas duas memórias. A gente vai ver aí que tem uma separação muito forte entre as duas coisas. No final das contas, a gente tem várias regiões de memória, cada uma podendo ser acessada de uma forma diferente, instruções diferentes, modo de acesso diferente. A primeira coisa que a gente tem é a RAM interna ao chip. Inicialmente isso era 128 bytes, depois, no modelo que termina lá com 2, ele
tem 256 bytes. Então, nesse primeiro 128 bytes, na hora que você interessar a memória, você podia acessar ela direto pelo endereço da posição de memória, ou então indiretamente. Quando eles ampliaram para 256 bytes, eles já tinham usado essa região de endereçamento direto para a segunda metade, aí, né, para os 128 bytes de cima. Então, quando você está com essa memória de 256 bytes, para você acessar o que está na segunda parte, né, acima do 0x7f, o endereço, você tem que fazer um acesso indireto. A gente vai ver com detalhes como é que é essa história de acesso indireto. O que tinha nessa região acima aí do 7f é aquilo que eles chamam dos Special Function Registers, SFR. São posições que você endereça como memória, porém ela tem um comportamento especial, é usado para controlar alguns dos periféricos, é usado como registrador para algumas coisas aí da arquitetura. Existe também a RAM externa, que pode ser até 64K, quer dizer, ela tem um endereço separado ali de 0 até 64K, sendo que essa RAM, embora a gente chame de externa, não é necessariamente externa. Existem alguns modelos, não da Intel, onde você tem essa RAM internamente ao chip, embora você vá usar a instrução de acessar a memória externa, que é a instrução MOVX. Por último, tem a memória de programa, que nem eu disse, é uma memória totalmente separada, né, porque é a arquitetura Harvard. O endereçamento prevê até 64K. Essa memória pode ser interna ou externa. Bem, como é que são a história dos registradores, né? Em primeiro lugar, a gente tem 8 registradores de uso geral, que são chamados aí de R0 a R7. Tá? Nas instruções que a gente for usar lá em Assembly, você vai usar R0 a R7. São de uso geral, mas na verdade tem 2 deles que têm um uso mais específico. O R0 e R1 pode ser usado para endereçamento indireto. E eu falei que tem 8, na verdade ele tem 4 bancos de 8 registradores, onde um está ativo. Isso é para facilitar o tratamento de uma interrupção, por exemplo. Em vez de ter que salvar na memória RAM todos os registradores, você pode mudar o banco. Você mexe lá num daqueles registradores especiais, você fala, agora eu quero usar o banco 2, você passa a acessar esse outro conjunto independente. Esses registradores também estão mapeados como parte da memória RAM. Então, endereços de 00 até 1F, são 32 bytes, né? São 8 registradores, 4 bancos, cada um 1 byte, então dá 32 bytes. Nesse endereço estão lá mapeados os registradores. Então você pode, como memória, acessar os registradores do banco que não é o banco atual. O que a gente tem lá no Special Function Registers, que são, na verdade, são registradores, assim, né, que são usados realmente pela CPU. Tem um acumulador de 8 bits. Você tem um segundo espécie de acumulador, é um registrador adicional, que é usado somente na instrução de multiplicação e divisão. Isso é uma característica interessante do 851, ele tem multiplicação, 8 bits por 8 bits, dando 16, e a divisão divide 16 por 8, dando 8 de quociente e 8 de resto. Você tem o Program Counter, né? Esse cara é 16 bits, que a gente falou, pode ter 64K de memória de programa. Tem um cara chamado DTPR, que é o Data Pointer, a gente vai ver na hora que falar de endereçamento, também é de 16 bits. Tem o Program Status Word, de 8 bits, é uma posição lá que vai ter informações a respeito. Por um lado, controla um pouco o funcionamento, por exemplo, é lá que você escolhe qual é o banco que você está usando de registradores. Por outro lado, ele te informa o status, algumas situações, se o acumulador tem 0, coisas desse tipo. Por último, tem o Stack Pointer, certo? Sendo que o Stack Pointer ele é só 1 byte. A pilha tem que ficar obrigatoriamente dentro da RAM interna. Bem, eu falei várias vezes a respeito de endereçamento. Como é que é isso, né? O primeiro tipo de endereçamento que ele tem é o chamado imediato, né? Quando você tem um valor, uma constante, logo depois da instrução. Estou apresentando aqui as instruções, né, em mnemônicos, né, no formato do Assembler. Então, move a imediato 42. Estou pegando o valor 42, está ali, ele vai ter a instrução move a vírgula constante, imediato, e depois o valor 42, está na memória do programa. Na hora que executar, ele vai pegar esse número 42 e vai colocar no acumulador. Né? O registrador A é o acumulador.
Outra opção que eu tenho é botar o nome do registrador. Aí ele vai usar o banco atual. Então, se eu fizer o MOV R3 imediato com 55, ele vai botar o valor imediato 55 no registrador R3, que é qual o R3? O R3 do banco que eu selecionei. Então, o seguinte é o endereçamento direto, onde aí você tem a instrução e depois você tem o endereço, que é 1 byte. Lembrando, quer dizer, esse endereço, no caso de endereçamento direto, se eu colocar um valor de 0 a 128, é a RAM interna. Se eu colocar o endereço 128 para cima, é um dos registradores aí de uso especial, o SFR. No indireto, o meu endereço, que é 1 byte também, né, porque eu estou acessando aí de novo a RAM, né, a RAM interna, ele vai estar em R0 ou R1. Então, eu posso usar ali com a RAM interna, né, mov a, arroba R1, estou dizendo o quê? O R1, o valor que está lá, o valor que está lá é 32. Então eu vou pegar e vou carregar no acumulador, que é o registrador A, o valor que está na posição de memória com o endereço 32. Eu também posso usar esse indireto com a XRAM, se bem que aí é meio esquisito, porque eu só vou poder acessar os meus 256 bytes da RAM externa. Bem, tem um outro tipo de indireto, onde eu uso o endereço de 2 bytes. Aí o endereço ele vai estar naquele DPTR, que é aquele registrador de 16 bits, e aí eu uso exclusivo com a instrução MOVEX, e você usa para acessar a RAM externa. Então, com a RAM externa, o que eu consigo fazer é duas coisas. Eu consigo mover um valor da memória externa para um registrador, para um acumulador, e vice-versa. Eu posso pegar uma coisa que está num registrador e jogar lá na posição apontada pelo DPTR. Então, vocês vejam que essa RAM externa é bastante limitado o que você pode conseguir fazer com ela. Por último, tem um modo chamado indexado, onde o endereço é o conteúdo do A, lembrando que o A é um acumulador, que é só 8 bits, um valor de 0 a 256, mais o que tiver no DPTR ou o que tiver apontado pelo PC, e isso eu vou usar com a memória de programa. Tem uma instrução específica para isso, que é a MOVC, move código. Então, por exemplo, MOVC A, arroba A mais DPTR, pega o valor, pega o número que está lá no A, soma isso lá nesse endereço de 16 bits que está lá no DPTR, isso é o endereço na memória de programa que eu vou ler. Tá? O fato de ele permitir eu ler a memória de programa, né, de eu estar pegando um dado da memória de programa, isso é uma violação um pouco aí da arquitetura Harvard. Né? Que nem eu disse, ele não é radicalmente Harvard. Bem, falei bastante aí nos SFRs, então tem aqui um mapinha mostrando onde é que eles estão na memória. Tem ali umas corzinhas. Eu coloquei aí os registradores que tem no 8050 original e alguns que tem no modelo mais avançado. No caso, eu peguei o AT89S52, que é um cara compatível com 8052, fabricado pela Atmel. Eu vou mostrar depois a plaquinha que tem esse microcontrolador. Eu estou fazendo aí também uma distinção, que eu vou explicar um pouquinho depois, que alguns desses caras eu consigo endereçar diretamente um bit dentro deles, em outros eu não consigo. Então, vocês olharem ali nas coisas que tem ali, tem o stack pointer, tem o DPTR, na verdade ele tem dois pedaços, tem o high e o low, tem ali o status, tem uma série de registradores para controlar ali os periféricos, e lá em cima tem aquele P0, P1, P2, P3, que vão ser os portes de I/O. A gente vai falar também bastante sobre eles. Bem, que história é essa de manipulação de bit, né? Já estavam confusos, agora vão ficar um pouco mais. Existem algumas instruções específicas, a CLR, 7B, CPL, ANL, COR, CMOVC, que são capazes de acessar direto um bit de um dado. Então, você tem a instrução, no byte seguinte tem um valor que vai determinar qual é o endereço do dado e qual é o bit do dado que eu vou estar alterando. Tá? O clear é apagar bit, o 7B é colocar um bit em 1, o CPL é complementar o bit, as outras instruções, a ANL ou RL move, tem a ver com o carry, né, lá com o vai 1. E o que esse cara pode endereçar são as posições de endereço lá da RAM interna, de 20 a 20F, e alguns dos registradores especiais, os SFR, são aqueles cujo endereço é do tipo X0 ou X8.
Então, só para dar os exemplos de coisas que podem ser feitas, então, por exemplo, um clear 0x21,1, eu vou estar zerando o bit 1 no endereço 0x21 da memória RAM interna. Um outro exemplo, 7BP00x40, que eu estou fazendo aí. 7B, eu estou dizendo, eu quero botar o 1 num bit. Qual bit que é? É o bit, a máscara ali é 0x40, né, o bit 6, aonde? No P0. O P0 é a porta 0, vai escrever porta 1, na verdade o certo seria porta 0. Isso aí vai controlar diretamente um pino. Então, na hora que eu der 7B, ele vai mudar o bit nesse registrador, que vai fazer com que um pino vá para o nível alto. Eu coloquei aqui, acho que é interessante dar uma olhada, a PNAE 8051 original. Que nem eu disse, quer dizer, tem muita gente que fez coisas derivadas disso, tem chips completamente diferentes, a única coisa que ele tem lá dentro é a parte de CPU, os registradores, as instruções que ele usa, são as instruções 8051, mas é interessante a gente ver como é que era a ideia desde 8051 original. Então a gente tem ali dois pinos que são alimentação, né, o positivo, o negativo, o VCC, VSS, o VSS é o ground também, né, outro nome que a gente costuma usar. E depois tem um série de caras de controle ali, né? Então tem ali um reset e tem dois pinos para você ligar um cristal. Aqui eu tenho que abrir um parênteses. O cristal típico, aí, né, o clock típico que a gente usa é um cristal de 12 MHz. Vocês vão pensar na época que isso aí foi feito, né? Falar, pô, cara, era foguete, né? O pessoal lá, o 8080 estava rodando lá a 2 MHz, esse cara está rodando a 12. Só que é o seguinte, cada 2 pulsos do clock é o que ele chama de um estado. Cada 6 estados é que vai dar um ciclo. Então, o teu 12 MHz, na verdade, é 1 megaciclos por segundo. E uma instrução vai demorar 1, 2 ou 4 ciclos. Instruções mais rápidas são só um ciclo, ou instruções um pouquinho mais complicadas são 2, e 4 ciclos são a divisão e a multiplicação, são instruções mais complexas. Então, vocês veem que, embora o cristal seja 12 MHz, ele não é assim também um cara assim tão rápido. Existem hoje em dia versões mais rápidas que trabalham, aceitam aí clocks maiores. Tem por último aí alguns sinais, o EA, a ALE e o PSEN, que vão controlar a memória externa. Eu posso colocar uma memória de programa externo, eu posso colocar uma memória RAM externa. Na hora que eu fizer isso, o endereço e a via de dados vai estar em alguns dos outros pinos. Esses outros pinos normalmente são entrada e saída. Tem 4 portas aí, P0, P1, P2 e P3. Cada uma tem 8 pinos. Então você tem aí 32 pinos aí que seriam entrada e saída mais ou menos genérica. Se você não estiver usando aí uma memória externa, aí você vai multiplexar nesse endereço desses pinos a informação para a memória com a informação aí da porta, né? Então aí complica o teu hardware se você for fazer isso, né? Um detalhe é que na hora que a parte da memória de programa é ou interno ou externo, eu não consigo ter os dois ao mesmo tempo. Uma figurinha aqui da arquitetura, né? Então a parte principal aqui no meio a gente tem a unidade lógica aritmética, né? A gente tem, vamos começar a procurar aqui as coisas, né? A gente tem em algum lugar aqui a memória de programa, está aqui, PROM, ROM, contador de programa. Ele vai acessar aqui e vai mandar aqui para dentro, onde ele vai interpretar essa instrução e tudo mais, e aí vai comandar as coisas. Eu tenho os vários ports, né? Então aí nas beiradas os ports, eu tenho oscilador, eu tenho uma parte de timing controles, e eu tenho, acho que nessa figura aqui não estão os outros periféricos aí, está colocado aqui pequenininho, interrupção, porte serial, timer, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. Bem, entrada e saída digital. Como eu disse, tem 4 portas, P0 a P3, cada uma controla 8 pinos, né? Na saída, como é que é? Basta você controlar o bit correspondente. Se eu puser o bit em 0, eu vou estar querendo colocar um nível baixo no pino. Se eu colocar 1, estou querendo colocar um nível alto. Um detalhe é que o nível alto ele é fraco. Como é que é isso, né? Quando você coloca no nível baixo, você colocou lá o bit em 0, ele vai adicionar lá um transistor lá dentro e vai, no fundo, como que chavear esse pino para ligar ele no terra. Na hora que eu puser um 1, ele não vai ligar um transistor que vai ligar direto, digamos assim, esse pino na alimentação. Ele vai ligar num resistor que, por sua vez, vai na alimentação. Então tem um pull-up.
Então o resultado disso é que se você puxar uma corrente muito grande, quando ele está em nível alto, a tensão vai cair. Então você não pode puxar uma corrente muito grande dos pinos. Ele é fraco, ele é alto, mas não é... Mas um cara do lado de fora consegue ainda derrubar esse pino para o nível baixo. Quando está no baixo, ele consegue assim, drenar, receber uma corrente grande. Então ali, quando você colocou no nível baixo, você não consegue por fora subir o nível desse pino. Por que ele é assim? Por causa da questão da entrada. Como é que eu faço para virar para a entrada? Eu pego e coloco um 1 lá no registrador, então ele vai virar, estaria como um nível alto, mas é um nível alto fraco. Então o cara que está lá fora pode puxar esse sinal para 0, e aí na hora que eu leio o porte, eu consigo ver se esse cara está 0 ou 1. Tá? Ele possui periférico assim, mais sofisticado, é uma UART, né, comunicação serial assíncrona. Então ele tem registradores para você, tem 2 registradores para você controlar qual é o formato, etc. Ele tem um buffer onde você coloca um byte para transmitir, onde é que você lê o byte para receber. E o baud rate dele, né, a taxa de comunicação, é gerada pelo timer 1. A gente vai ver daqui a pouco que ele tem mais de um timer. Né? Falando aí nos timers, então no nosso amigo 80, no 851, tem só 2 timers, vai ser um timer de 16 bits, é o timer 0 e o timer 1. A entrada para esses caras é o clock dividido por 2, né? Ou então pode ser um pino. Tá? O clock dividido por 2 a gente vai usar no modo que está temporizador. Eu posso usar um pino se eu quero contar os pulsos que estão vindo nesse pino. Tá? Percebam de novo esse divisor por 12 aí, né? Quer dizer, o clock de 12 MHz, 1 MHz é o limite aí que ele vai trabalhar. Tem 2 registradores aí para controlar o timer. Tem 2 registradores aí, o T-High e o T-Low, que são a contagem, né? Ele tem 16 bits, então tem 2 bytes, né? E ele pode trabalhar em 4 modos. O primeiro modo é ele trabalhar com um temporizador ou contador de 8 bits, com um divisor de frequência. Então, um daqueles caras, o TL ali, vai ser um divisor de frequência, então ele vai ter um valor ali que vai dividir o clock de entrada, e a outra metade do contador dele vai estar contando quantas vezes pulsou ali. Ou eu posso trabalhar com o contador de 16 bits, aí eu perdi esse divisor de frequência. Outra opção que eu tenho é trabalhar com o contador de 8 bits, onde eu uso a outra metade como valor que eu vou recarregar automaticamente quando a contagem chegar a 0. E por último, eu posso pegar e usar como sendo 2 contadores de 8 bits meio que independentes. Então eu tenho aí essas várias formas, quer dizer, no limite eu poderia dizer que esses 2 timers de 16 bits são 4 de 8 bits. Para encerrar aqui, deixa eu falar um pouquinho no AT89S52, que a gente vai ver daqui a pouco funcionando. Ele é um cara que foi fabricado pela Atmel, com licença da Intel, né? Hoje a Atmel, que é mais conhecida aí por fazer os ATmega, né? Que são usadas nos Arduinos clássicos aí, né? Ela hoje foi comprada aí pela Microchip, já faz alguns anos, né? Então hoje em dia quem fabrica aí o AT89S52 é a Microchip. Ele permite um clock até 33 MHz. Outra curiosidade é que ele clock pode pensar em 0, né? Principalmente os chips mais antigos aí, eles tinham um clock mínimo também. Esse aí você consegue até parar o clock, ele mantém o estado, continua com tudo, mantendo toda a situação, mesmo tentar sem clock. Ele tem 8K de flash, 256 bytes de RAM. O fato curioso que eu vi no datasheet é que ele especifica que essa flash só permite 1000 ciclos de apagamento, né? Então, quer dizer, você poderia trocar o software somente 1000 vezes. Se você estiver gravando um programa aí uma vez por dia, isso aí dura então uns 3 anos aí, né? Se você estiver gravando só uma vez por semana, isso é quase infinito, né? O problema é se você inventar alguma coisa e querer salvar fazer lá uma coisa para o próprio programa gravar na flash, querer gravar na flash lá a cada hora, de repente essa flash vai acabar meio rápido. Ele tem um timer a mais, então não são 2 timers, são 3 timers. Ele acrescenta um watchdog, né? O watchdog é um timer especializado ali. É um timer que a vez que você ligou ele, você tem que resetar ele periodicamente. Se você não rearmar ele periodicamente, ele vai resetar o processador. Né? A finalidade do watchdog é detectar quando um software se perde
e aí você voltar num modo conhecido. Reinicia, começa, desce todo mundo, sobe todo mundo, começa num estado conhecido. Né? Uma última coisa interessante é que ele tem não um, mas 2 DPTR, você pode escolher qual deles que está ativo, né? Então isso dá um pouco mais de flexibilidade na hora de acessar uma RAM externa. Ok? Então, chega de teoria, vamos para a parte prática. Vamos ver aqui a demonstração prática. O que eu vou usar aqui é um simulador, que aí dá melhor para a gente ver o ET-D51 funcionando. Né? Então a gente tem aqui um simuladorzinho. O que tem aqui mais interessante para a gente olhar é aqui eu tenho o meu programa, já vou falar um pouquinho o que ele faz. Aqui eu tenho a memória de dados e aqui eu tenho os diversos registradores. Esse simulador ele tem aqui alguns dispositivos de entrada e saída. O que eu vou usar são esses aqui, que são uns LEDs. Ele conta aqui do lado onde é que está o mapeamento. Em particular, eu vou usar o primeiro LED aqui, que esse LED está ligado no bit 7 da porta 1. Então, o que eu vou querer fazer é piscar esse LED. Eu vou fazer de uma certa forma, tem milhares de formas de fazer. Um detalhe é que do jeito como está feito aqui, entre aspas, o hardware, ele vai acender o LED quando esse pino tiver um nível baixo. Então o meu programa aqui tem um loop, onde eu vou primeiro usar a instrução clear, que é uma instrução de manipulação de bit, para colocar o bit 7 do P1 em 0, aí o LED vai acender, aí eu vou chamar uma subrotina que vai dar um delay, aí eu vou voltar o pino para o nível alto, né, usando o 7 bit, dou um novo delay e volto aqui em loop e fico aí piscando o LED. A subrotina aqui de delay, o que ela faz é fazer aí carregar no registrador R4 a constante 4. Tá um número pequeno porque se vocês olharem aqui, na hora que ele vai rodar, ele roda uma instrução a cada 1/4 de segundo. Então a coisa é bem lentinha. Com 4 aí vai dar para a gente ver ali o LED piscar direitinho. E depois tem um loop onde eu uso uma instrução chamada DJNZ. Ela decrementa um registrador, no caso o R4, e se ele não chegou ainda a 0, ele vai desviar. Então, ele volta aqui para o loop e vai ficar aqui até esse R4 chegar a 0, e aí ele vai executar o RET. Vou mandar compilar isso aqui. Vamos ver, não deu erro, bom sinal. Então essa instrução aqui ficou no endereço 0, essa aqui ficou no endereço 2, quer dizer, a instrução aqui gastou 2 bytes, essa instrução aqui também gastou 2 bytes. Aqui a instrução ACALL é uma instrução meio esquisita, porque no opcode dela, ela tem só alguns bits que ele usa para dizer que é um ACALL, os outros bits dali, mais os bits do registrador seguinte, é o que vai dar uma parte do endereço, de onde está a subrotina. Os bits mais altos, ele assume que é o mesmo da onde está rodando o programa. Na verdade, como ele está incrementando aqui o tanto de programa que ele anda, ele tem que estar, o destino tem que estar no mesmo bloco de 2K na instrução seguinte. Então isso é uma coisinha meio chata aí para quem quer usar essa instrução ACALL. Tem uma outra instrução que permite chamar qualquer posição aí de 64K, porém aí ela vai gastar 3 bytes para o endereço. Então essa aqui é uma mais curtinha, né? 3 bytes, então 2 bytes para o endereço, 3 bytes contando a instrução call. O 7B, etc e tal. Esse jump aqui é um jump curto. É um jump onde o que ele guarda é o offset em relação da instrução seguinte para o destino da onde eu quero fazer o pulo, tá? Bem, eu estou chamando um call e um RET, então ele tem que guardar o endereço de retorno na pilha. A pilha, por default, quando você dá o reset, o stack pointer, vamos ver se ele colocou aqui em algum canto, está aqui, ele está com o valor 7. Então a gente pode andar aqui passo a passo para ver o que acontece. Então ele está no comecinho, eu acabei de dar o reset, está no endereço 0, ele limpou o bit, acendeu aqui o LED. Em seguida ele vai fazer o call. Na hora que ele for fazer o call, se a gente olhar aqui no endereço 7 e 8, 0004 é o endereço da instrução, né, que ele vai retornar. Percebam que ele coloca primeiro aqui a parte alta e depois a parte baixa. Vamos mandar mais um pouco, carregou o R4 com 4, vai decrementar, vai estar ficando aqui em loop, até a hora que o R4 chegou a 0. Aí ele vai retornar,
No que ele retornou, ele veio aqui para a instrução seguinte, que apaga o LED. Ele vai chamar de novo, percebam que aqui virou para o 8. Tá? Só para olhar aqui o R4, talvez eu não me inventei, o R4 estava aqui com 0. Na hora que eu andar, o R4 ficou com 4. Aí ele vai lá de 3, 2, 1, 0. Volta. Tá? Então vamos botar para rodar, vocês vão ver ali que o LED vai estar piscando. Ele rodou? Não, às vezes tem que clicar 2 vezes. Esse programinha aqui é meio... Ué? Agora foi. Vocês vão ver aí que o LED está piscando. Não está piscando muito rápido, porque essa simulação aí, ela é bem devagar, propositalmente. É devagar para poder dar aí a gente poder examinar as coisas aí acontecendo. Ok? Então, um programinha bem simples aí, né? O pisca LED feito num simulador. Eu vou colocar aí na descrição do vídeo de onde vocês podem baixar esse simulador. Ele é gratuito, mas não é open source. Ele está escrito em Java, então você vai ter que instalar o Java. Mas tá aí, funciona, é bonitinho, é legal. A gente vê aí para entender como é que funcionam as instruções, executando aqui passo a passo, olhando aqui as animações, a gente consegue acompanhar isso direitinho. Ok? Então é isso que eu tinha para mostrar hoje.